os nomes dos pastores que ele se relacionou. Meu Deus, como pode isso, né? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Revolução. Para você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, ou paraquedas aterrissou aqui, né? Porque tem gente que critica até essa fala minha, caiu de paraquedas, fala que o cair não é de Deus. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. Ah, mas tem uma coisa que eu preciso pedir que é muito importante. Não passe por esse vídeo sem deixar o seu like e fazer o seu comentário. É muito importante. É uma forma de você colaborar para o crescimento da palavra do Senhor, para que alcance mais vidas, porque vidas precisam escutar o que nós temos a dizer aqui hoje e esclarecer dúvidas que talvez essas pessoas possam ter dentro do seu coração. Talvez essas pessoas estão passando por vários problemas dentro dos seus lares, né? Lutando para poder vencer o seu eu, porque o maior problema dentro do Evangelho do Senhor Jesus, a maior luta que as pessoas vêm enfrentando é matar o seu próprio eu, ainda mais nos dias de hoje, que tudo está muito facinho demais. E se você puder colaborar com o nosso canal, eu peço, né, André? Ai, filho, mas não está caindo colaboração. Tem que ajudar, né, gente? Se puder, né? Se tiver condições. Se puder, meu filho falou tudo, não vai tirar da onde você não pode não, tá bom? E nem dar o seu tudo, ficar... Não faça besteira não, tá? É se você puder mesmo ajudar o nosso canal. Nosso Pix é o meu e-mail, que estará fixado nos nossos comentários, na descrição do vídeo. Ou se você quiser adquirir as nossas camisetas Ei Bora Pro Céu, o link também vai estar fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. Clica no link, vai cair no WhatsApp de venda e fala comigo. Nós temos modelos como esse aqui é verde, tá? Nós temos outras cores, masculino, femininos, e nós enviamos para qualquer lugar do Brasil. Custa R$ 99,90, incluso o frete. É caro, eu não sei até que ponto é caro, porque só para enviar, tem lugares aí que eu gasto até R$40 só para enviar a camiseta. E tem um custo para mandar fabricar, enfim. É uma forma de você colaborar, tá bom? E tem gente que está tendo dificuldade em fazer a sua doação, falando, poxa, eu não estou conseguindo acessar o seu Pix. É porque talvez está colocando alguma letra errada, é tudo minúsculo, é o e-mail tudo minúsculo, tá bom? Ajuda o nosso canal, ajuda. Tive tanta vontade, desejo de que Jesus aparecesse na minha vida, de que Jesus fizesse nos dias atuais como ele fazia antigamente. E eu lembro-me que quando eu estava no comecinho da minha conversão, e ali eu estava jejuando muito para que os meus desejos saíssem, para que as minhas vontades saíssem, para que Jesus viesse até a mim. E eu me consagrava muito. E um dia, eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, que tem gente que talvez não tenha visto esse vídeo. Uma vez eu estava bem em jejum, eu não lembro quantos dias que eu estava, um propósito que eu tinha feito com Deus, né? E eu morava num quarto de pensão, e nesse quarto de pensão tinha beliches. Eu dormia na beliche de cima, tinha várias beliches, né? Então eram várias pessoas no mesmo quarto, porque eu não tinha condições de ter um quarto só para mim. E aí eu dormia na parte de cima e outras beliches, enfim. E quando eu cheguei naquele lugar, eu tinha acabado de sair da igreja, eu estava tão feliz, cheio. Sabe quando você está cheio assim da presença? E quando eu entrei naquele quarto, que eu cheguei ali, eu olhei assim, tinha o homem que estava na cama de baixo, ele estava nu. Nu e ereto. Para quem não sabe, eu sou um ex-gay que resolveu abrir mão do pecado, lutar, pagar o preço do céu, porque o céu tem um preço. O eu e o céu não vira, não tem como. Tem que se esvaziar, sabe? Sim. Renunciar e lutar contra os desejos, contra as vontades. Nós mesmos. Não é só sexual não, né, filha? É todos.
E eu subi naquela beliche, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto. Eu disse, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Poxa, eu estou consagrado ao Senhor. E olha o que eu estou passando, meu Deus. Primeiro que eu estava num quarto horrível, lugar horrível. E passar por uma situação dessa, em que nem passava na minha cabeça, sabe, essas coisas de sexo. Não estava, porque eu estava muito consagrado. Meu negócio era Jesus. Sabe aquela pessoa que anda assim e a presença sobe, as lágrimas descem, você começa a falar sozinho. Parece que Jesus está falando aqui, oi, eu estou aqui contigo. Era nesses... Eu estava com essa intimidade ali. E eu falei, não estou acreditando nisso, né? Nossa, bem forte, né? Forte, filho. Mas ao mesmo tempo, eu me senti tão importante, porque eu me lembrei de quando Jesus foi tentado. E eu me lembrei de que, da palavra, né, que eu até falei ontem aqui no nosso vídeo, no nosso canal, que eu disse que se o barco não balança é sinal de que Jesus não está. Eu me senti... É diferente, André, quando a gente olha com as coisas, com as situações que acontecem na nossa vida, quando a gente olha para o lado espiritual. Nós podemos olhar para o lado carnal e o lado espiritual. Nós podemos fazer as escolhas, até mesmo de como nós olhamos certas situações que acontecem na nossa vida. Eu estava tão consagrado ao Senhor Jesus, meu filho, que eu olhei com o lado espiritual. E esse lado espiritual me fez sentir filho do Senhor Jesus. Me fez sentir, falar, então é sinal de que eu estou no caminho certo. É sinal de que eu estou fazendo o correto. Né, filho? E não foi só esse tipo de tentação. Várias. Oh, meu Pai, são tantas coisas que eu presenciei. Quando você aceita o Senhor Jesus, você tem direito de escolha quando está ali nele. Eu queria entender o porquê que as polêmicas, a derrota, o fracasso, os erros dentro das igrejas sobressaem mais do que os acertos, sobressaem mais do que o próprio Jesus que está ali dentro. Porque no meio da igreja, por mais que tenha pessoas erradas, tem pessoas certas. E o certo sempre vence o errado, não é isso que todo mundo fala? Mas as pessoas começam a enxergar o lado errado. E começa aí vai na igreja e começa a olhar os defeitos das pessoas, em vez de procurar os acertos, em vez de procurar o próprio Jesus. Faz amizade com pessoas que não tem que fazer, que sabe que está errado, que sabe que não está corretamente, mas se sente tão assim superior no lado espiritual que acaba se enturmando com pessoas que não deveriam se enturmar e começa a escutar a voz do inimigo, porque o diabo, ele envia pessoas para nos atingir até mesmo dentro das igrejas. E é onde o que acontece? Muitas pessoas caem. JA, todo mundo tá vendo que saiu aí, né? Vamos ver umas falinhas aí do JA aí no podcast, querido. Dá uma olhadinha aí, nós já voltamos a nos falar. São mega... Aí entra uma outra coisa, que as pessoas falam assim, pessoas que são da igreja. Ah, você ganha muito dinheiro, e aí depois que você ganha dinheiro, você saiu da igreja. Só que é muito ao contrário. Tipo, eu ganhei muito dinheiro, mas quando eu tava no auge, sem guardar, sem planejar nada, eu só meti o pé. E falei, tipo, eu não quero mais viver uma mentira. Então eu vivi dentro da indústria gospel, e eu falei isso uma vez, que existem muitas falhas lá dentro. Uhum. Como qualquer outra indústria, entendeu? Existe muita coisa que, tipo, não tinha nada a ver com o que as pessoas pregavam. Uhum. Vi de tudo, assim, na igreja. Vi de tudo mesmo. Tudo? De tudo, amiga. De tudo. Aliciamento, vi de várias coisas. Drogas e tal. Uhum. Então, tipo assim, que as pessoas, elas precisam realmente desmistificar algumas coisas que muitas pessoas ainda acham que não existem. E, tipo assim, eu não tô falando aqui tentando julgar, mas eu preciso que as pessoas entendam que existem coisas. Fora esse podcast, JA deu uma entrevista na Folha de São Paulo e ele diz o seguinte, que manteve relações com supostos líderes cristãos enquanto ainda cantava nas igrejas. Nossa. E que já presenciou eles usando drogas. Meu Deus. O lema
na igreja ele dizia que era faça, mas faça meio escondido. O engraçado é que tem muitos que estão dentro da igreja e que dá muito ouvido à voz de uma pessoa caída. J.A. é um caído. Qual é a credibilidade no meio que ele tem para falar, se ele mesmo se assume que fazia, que ele era um hipócrita, que ele estava ali por dinheiro? E não foi só eu que disse isso. Pessoas íntimas de sua família disse o seguinte, que conhecia a família, que a mãe é maravilhosa, que irmão, mas que J.A. vivia uma mentira, e que tudo o que ele fazia era por dinheiro. Então ele fingia ser o que não era. E essas pessoas que ele está falando, que ele está citando, que inclusive está causando um certo polêmica no meio cristão, no meio gospel, dúvidas e pontos de interrogação, porque o que o diabo mais sabe fazer é colocar ponto de interrogação no coração daqueles que estão lutando. Às vezes a gente para e pensa, não está valendo a pena, né? Poxa, estou lutando e... Essas pessoas que ele fala que caiu, que ele presenciou, ele fazia parte desse grupo, né? Era o meio que ele resolveu seguir no meio da igreja. Porque na igreja, gente, ela não está livre do erro, não. Na igreja tem pessoas erradas mesmo, tem líderes religiosos errados, tem pessoas erradas. Mas você escolhe o errado ou o certo. É você que escolhe. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio, filho, falou tudo. E ele fez o quê? Escolheu o lado errado. E se enturmou com o lado errado. E hoje vem querer sujar o nome da Igreja de Cristo. Generalizando a Igreja de Cristo como se todos fossem igual a ele. Um decaído ou hipócrita que vive dentro da igreja só de aparência. Não será novidade nenhuma se J.A. pegar e vir mostrar para você assim os nomes dos pastores que ele se relacionou. Meu Deus, como pode isso, né? E as pessoas dar credibilidade às suas falas. Nunca imaginei que esse pastor... Meu Deus, que mundo é esse, né? Fazer com que você plante dentro do seu coração a dúvida que vai te levar para o inferno. Porque aquele que tem Jesus Cristo, ele não tem que olhar para erros, ele não tem que olhar para defeitos, ele tem que fazer a diferença. Por que J.A. não falou assim, não, tá tudo errado aqui nessa igreja? Eu vou entrar então para mostrar a diferença. Eu vou mudar as coisas aqui. Caifás, né, filho? Sim. Caifás era líder e era o mais errado de todos. Mais errado de todos, mas tinha gente ali que fazia diferença no meio dele. Sim. Por que as pessoas tendem a colocar os líderes assim, e quando falam esses nomes aparecem em certas polêmicas, as pessoas desanimam e caem. Sabe por quê? Porque o diabo não é burro e ele sabe o ponto fraco de cada um e ele vai no ponto fraco. Hoje as pessoas estão tão apegadas a humanos, olham os humanos com tanta santidade que acaba fazendo o quê? Saindo daquela igreja, procurando uma igreja certa, e a igreja certa é aquela que prega a verdade. Independente se o pastor faz, eu não quero saber da vida do pastor, eu quero saber da minha vida, do que é pregado ali, e eu tenho certeza que Jesus Cristo faz a diferença com os certos. Ainda que, poxa gente, a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ainda que seja meia dúzia tem capacidade de fazer a diferença em milhares de vidas dentro da igreja. E você, ao invés de ficar olhando defeito, ao invés de ficar apontando, criticando, vai lá e faça a diferença. Não faça como J.A. Vai lá e se enturma, cai e fala, velho. Depois volta, né? E depois volta. Engraçado que essas pessoas que são homossexuais, por exemplo, suponhamos, se fosse André Surak, ela tá afastada da igreja. É um assunto muito polêmico que tá saindo hoje, né, filho? Sempre vem, talvez, né, eu não sei, né, mas do nada ela vem,
na igreja, enquanto nós estávamos lá orando, o pastor foi lá, falou coisa errada comigo, fez coisa errada comigo. Ele sempre arruma uma justificativa pra, tipo, meio que justificar o que eles são hoje e também criam histórias, né? Mesma coisa daquele travesti que falou do pastor André Valadão. Acho que meio que eles sentem uma agonia de ver os pastores lá, né, tudo de boa, e eles querem meio que causar um caos, né? Quer jogar a culpa dos fracassos deles nos outros. Quer fazer um caos Querem justificar os seus rompimentos com o Senhor Jesus. Querem justificar os seus erros publicamente, querer aparecer. Ou o diabo que usa essas pessoas, né, André, também para poder dizer, para, né? Como você mesmo, você é um adolescente, você acha que não tem um monte de adolescente aí na internet que fala, André, você é doido, meu filho. Não, vai arrumar uma namoradinha. Sim. Sexo faz parte, sexo é de Deus. Deus é que criou o sexo, e masturbação, enfim. O mundo é isso daí. E o diabo, André, ele não está preocupado com quem está fora da igreja. Ele está preocupado com quem está dentro. Com quem está congregando. Com quem está ali procurando lutar. E tem pessoas que estão ali lutando, que estão começando, que tem uma certa dúvida, que tem uma certa... às vezes se sente sobrecarregado, e aí vem uma pessoa de Deus ajudando ali. E tem outras pessoas que são usadas do lado de fora, na mídia principalmente, que fracassaram no meio, mostrando para eles, eu não consegui, por que você vai conseguir? Né? Esfregando na cara, né? E é engraçado que isso aqui que o JA falou, filho, ele falou assim, porque o pessoal fala, gente, eu estava cansado de viver hipocrisia, por isso que eu saí da igreja. Eu estava no momento lá do negócio, né, no nível alto, estava ganhando dinheiro, que ele não estava sumido da mídia e ele resolveu se assumir nisso daí. Só que é engraçado, né, que isso aí é história para boi dormir, né? Sim, porque a pessoa quando ela é acordada para a vida, ela sabe que o assunto do momento hoje é o quê? Gay. E gay. Não, é gay. Né? Gay. O mundo é gay, né? O mundo hoje tá, né? É Xuxa, é pastora, não sei o que tem. Ele simplesmente aproveitou a deixa e falou, opa, agora é o momento de eu largar a hipocrisia e vou estourar no mundo. Vou causar, e causou mesmo. E levando, certo, né? Deu certo. Igreja, levando, já meu Deus, e levando vidas para onde? Para o inferno. Porque o mundo, a causa hoje é essa, né? E para alguns pastores que vivem nesse mundo da hipocrisia, para eles é mais difícil. Por exemplo, igual ele falou, eu acredito que tem mesmo. Tem mesmo, eu vivi isso, gente, tem mesmo. Tem muito pastor que faz coisa errada dentro da igreja, mas eu não estou ali por causa do pastor que faz coisa errada, ou o pastor que é o sertão. Eu estou ali por causa de Jesus Cristo, porque ele é o único que acerta. E ele pode mudar a vida daquele pastor e pode fazer diferença. Sim. Se Deus colocou eu em algum... às vezes, várias igrejas que eu passei, e eu via coisa errada, por exemplo, eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, né? Pensei comigo, acho que Deus me colocou aqui para fazer a diferença. Sim, para mudar tudo aqui. Às vezes, André, a gente não sabe que fez a diferença. Sim. Você vira as costas e a pessoa... Eu tenho tanto exemplo sobre isso, filho, que aconteceu na minha vida. Você mesmo presenciou, em que as pessoas, né... Esses dias mesmo aconteceu um fato aí comigo, e que uma pessoa falou assim, meu Deus, você fez isso diante... Depois eu conto a história. Que eu fui, nossa, eu fiquei assim, e eu falei, claro, Jesus tem que fazer dessa forma, né? Quem tem Jesus não pode ser como a pessoa é, porque como é que essa pessoa vai enxergar Jesus em mim, né? Se eu me igualar a essa pessoa. E aí a gente vira as costas e aquela pessoa deita numa cama como essa e fica pensando, né? Meu Deus, estou errado, né? Jesus, ele trabalha de uma forma tremenda. Você tem que servir, servo obedece, servo não pergunta, não fica com interrogação, não fica procurando defeito, não fica nada. Vai lá e faz a diferença. Só obedece. Seja a luz no meio das trevas. No fim do túnel, né? Não justifique os seus erros colocando no pastor, em alguém que está ali dentro. Toda igreja tem o certo e tem o errado. Você é que escolhe o lado que você quer ficar. Porque se você escolher o certo, o final de tudo é o céu. Ei, bora pro céu? Bora?
Bora pro céu.